gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar a mensagem 34 e a mensagem de Deus está no livro de Eclesiastes, capítulo 5, do 1 até o 10. Diz assim: seja reverente quando fores à casa de Deus. É melhor, deixa eu abaixar aqui, peraí. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer votos como tolos, que oferecem sacrifícios sem saber o porquê, sem saber que agem mal. Não precipites com a tua boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos sonhos vem o trabalho, e do falar do tolo vem muitas palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não demores em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. É melhor não votar do que fazer e não cumprir. Não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro que foi engano. Por que provocar a ira de Deus e destruir o trabalho de suas mãos? É até aí, depois eu vou ler o 10. O que isso quer dizer? Tá bem claro, né? Deus, ele não quer que a gente seja como os tolos, que a gente faça jejum e não cumpra. Deus sabe, quando a gente se aproximar da casa dele, ou até mesmo uma oração no quarto, na presença dele, nós não devemos prometer algo que a gente não vai cumprir. Porque o voto no reino espiritual, o jejum, a promessa que você fizer com Deus, no reino espiritual, tem um impacto muito grande. E hoje em dia as pessoas, elas não são fiéis aos seus votos. Muitos fazem votos diante de Deus no casamento e adulteram. Muitos prometem uma semana de jejum na presença de Deus e quebram o jejum. Fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo para Deus. Na hora que Deus fala com a gente na hora que nossa, vou fazer isso, não sei o quê. Mas Deus, ele fala aqui: não te precipites com a tua boca, e nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma. No versículo 2 de Eclesiastes, capítulo 5. Então, o que Deus quer? Muitas vezes você faz um voto: vou evangelizar mais, vou orar mais, vou buscar mais. Deus, ele fala para você que sejam poucas as tuas palavras. Por quê? Porque se a tua palavra for muita, você vai acabar prometendo coisas que você não... Obrigada. Que você não vai conseguir cumprir. Então, o que você tem que fazer? Né? O que você tem que fazer? Você tem que ser poucas as suas palavras diante de Deus. O que isso significa? Que você ora, você pede, você fala, você conversa, mas você também ouve. Porque muitas vezes você vai falar tanta coisa para Deus e não vai cumprir nada. Ou então vai ficar meia hora, 40 minutos só falando e não vai ouvir ele falar. Entendeu? Não estou falando que você não faça isso. Mas se você ficar 40 minutos lá em oração, só falando, fique pelo menos uns 15, 20 minutos quietinho no silêncio, ouvindo um louvor, adorando a Deus, porque no meio da adoração, de palavras lindas de adoração, o Espírito Santo vai ministrar no seu interior e você vai saber qual a direção você deve tomar. Eu lembrei agora de uma passagem, eu não sei onde fica. Eu sei que é no Novo Testamento, se eu não me engano, é o voto de Jefté. Não sei se é Jefté, não vou falar porque eu não... Deus me trouxe à mente aqui e eu vou procurar depois, aí eu falo para vocês. Deus já tinha dado a guerra para ele, a vitória na mão dele. Só que ele impulsivamente falou: Senhor,
ele duvidou do que Deus prometeu para ele. E ele falou assim: Senhor, se o Senhor realmente for me dar a vitória, eu vou oferecer em sacrifício para ti a primeira coisa que sair da minha porta. Primeira coisa que me aparecer na frente, a hora que eu chegar em casa, eu vou oferecer como sacrifício. E Deus já tinha falado para ele: eu vou te dar a vitória. Só que ele duvidou. Aí ele falou assim: Senhor, eu vou oferecer a primeira coisa que eu ver na minha casa, que a hora que eu chegar e eu ver, eu vou oferecer como sacrifício. Não precisava ele ter feito isso, mas como aqui a palavra diz, ele foi impulsivo. Deus já tinha dado a vitória para ele. Não precisava que ele oferecesse nada, porque ele oferecendo ou não, Deus já tinha dado a vitória. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou na casa dele depois da guerra, com a guerra ganha, a primeira que saiu ao encontro dele foi a filha virgem dele. E ele teve que sacrificar a vida da filha dele, pelo voto que ele fez. Então, isso é muito sério. Às vezes, você não vai precisar jejuar por uma causa específica. Às vezes, você vai. Mas, às vezes, é só na adoração você vai conseguir vencer isso que você está querendo. Não seja impulsivo de fazer um voto que você não vai cumprir, porque isso irrita e ira a Deus. E eu tava lendo, eu orei, né? Perguntei pra Deus, porque ontem não deu pra gravar o vídeo, porque muita gente pedindo ajuda de oração, muita gente querendo conselho, muita gente querendo conversar, né? Sobre as coisas de Deus, e aí não teve como. Mas não foi porque eu não quis, que eu não gravei. Aí não teve como. Aí hoje eu levei meu filho na escola, tudo, e desde cedo eu tô pensando qual é a palavra. Eu até ia falar uma palavra, outra palavra, mas a hora que eu abri a Bíblia, assim, eu falei: Senhor, o que é possível para eu falar? É isso mesmo? Aí Deus me mostrou essa palavra de Eclesiastes, e eu fui lendo, e tem um versículo que tem no versículo 10, diz: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, e quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão. E o que quer dizer? Nossa, na hora assim que eu li isso, eu falei: meu Deus, que tremendo. A Bíblia fala que você não pode servir aos dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vai amar o outro e odiar o primeiro. Então, não tem como você servir a Deus e as riquezas. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama dinheiro nunca se farta do dinheiro, sempre vai querer mais. Nunca vai ficar satisfeito. Quem ama as riquezas, os bens, as coisas, nunca vai ficar satisfeito. Mas quem ama a Jesus, eu vou falar para você, fica satisfeito e transborda de alegria. Porque Deus, ele não é um ser finito. Deus é um Deus que nós somos como uma poeira perto dele. Então ele nos preenche. Quando a gente ama ele, a gente sempre vai querer mais. Só que quando ele vem visitar a gente, ele satisfaz a nossa alma. Ele apazigua a guerra. Mesmo que a gente esteja em guerra, a gente fica em paz. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos preenche. Agora, as riquezas, você vai lá na loja e compra, bota, e compra não sei o que, e compra calça jeans, e compra televisão, e compra. Você acaba de comprar, já está pensando na outra coisa que você vai comprar. A Bíblia fala: não acumuleis tesouros na terra, acumuleis tesouros no céu, onde a riqueza não é destruída, onde a traça não rói e a ferrugem não corrói. E essa é a palavra que Deus falou para eu trazer para você hoje. Duas coisas. Não fazer voto de tolo. Se você ora a Deus, antes de você fazer qualquer jejum, qualquer voto com Deus, dobra o seu joelho e fala: Senhor, esse desejo que está no meu coração, é o Senhor querendo que eu jejue, ou eu estou sendo impulsivo? Ore a Deus. Não vai sair fazendo voto, que eu vou votar, que eu vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Não dura uma semana seu voto. E aí você quebra o voto. Você fica como tolo diante de Deus. Deus não quer isso.
Quando você, agora, os votos que você já fez, cumpra. Aí, Ema, mas eu quebrei, e agora? Se arrepende. Dobra o seu joelho e peça perdão, porque a Bíblia fala, se você confessa o seu pecado e deixa, Jesus perdoa. Ele é fiel e justo para perdoar. E se sinta perdoado. Não deixa o diabo ficar te acusando também, não. Mas, se você fez voto, cumpre esse um que você falou. Se vira, não quebre esse voto. Que isso, como diz no versículo... Quer ver? Versículo 7. Não, versículo 6. Na parte B. Por que provocar a ira de Deus? Porque se você quebra os seus votos, você vai provocar a ira de Deus. Você vai ser inconstante. Homem dúbio. De duplo ânimo. Uma hora fala que faz, outra hora fala que não faz. E Deus está farto disso. Então, se você for fazer um voto, antes de você fazer, dobra o seu joelho, sabe? Porque às vezes é no impulso, gente, ser humano. Muitas vezes a gente é impulsivo mesmo. Isso é de ser humano, isso é da nossa carne. Então, se você for fazer um voto, pensa bem antes de começar a fazer esse voto. Dobra o seu joelho e pergunta: Senhor, esse desejo que eu estou de enjoar, de fazer esse voto contigo, é de ti? Ele vai falar, ele vai confirmar no seu coração. E quando Deus confirma, ele dá força, e vem a unção do jejum sobre a sua cabeça e você consegue cumprir. Entendeu? E a segunda coisa que Deus falou para eu falar para vocês é isso. Para você não amar o dinheiro, amar a presença dele. Porque quem ama o dinheiro sempre vai querer mais, porque nunca se satisfaz. Agora, quando a gente ama Deus em primeiro lugar e segue ele, a gente se satisfaz. Porque além da presença dele, ele supre todas as nossas necessidades. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quem ama a Deus é farto de tudo. Agora, quem ama a riqueza é farto também. Farta isso, farta aquilo outro, farta dinheiro para pagar a conta, farta uma mesa que você está querendo, farta uma calça que você viu, falta uma outra, tem 1000 sapatos, mas está faltando aquele um. Você nunca é farto. Agora, com Deus, é abundante o que ele dá. Então, duas coisas na mensagem de hoje. Uma, primeira, não fazer voto de tolo. E antes de fazer um voto, orar para ver se é Deus que está falando para você fazer aquele voto. Se Deus vai se agradar. Porque há demônios que só são expulsos com muito jejum e oração. E o segundo é isso. Adore a Deus, ame a Deus, não ame o dinheiro. Não ama, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Entendeu? Ame a Deus. Queira a Deus. Porque Deus vai te satisfazer e suprir todas as suas necessidades. E essa é a palavra que o Senhor falou para eu falar para vocês. Espero que vocês estejam meditando em tudo que Deus tem falado conosco. Porque essas coisas que Deus me fala são coisas sérias. E não é porque eu falo, não. Porque se você for no YouTube, na internet, você vai ver que vários vídeos estão falando as mesmas coisas que eu estou falando aqui. Porque Deus está usando várias pessoas de vários lugares para falar com a gente. E eu não estou falando isso porque eu vi vídeo na internet, não. Porque realmente Deus falou comigo essas coisas. Amém? Você possa ter um dia, o resto de quarta-feira abençoada. Que Deus possa te prosperar suas mãos. E é isso, gente. Até amanhã. Fica com Deus. Tchauzinho.